e já temos até perguntas aqui, para você, Patrícia. Antes da gente iniciar mesmo o debate, eu gostaria, porque é uma pergunta bem específica, é pergunta do Conrado. Está prevista a inclusão de novos indicadores para vigio da obesidade? Há alguma discussão no sentido de incluir o índice de massa corporal como potencial indicador no âmbito do Previne Brasil e outros programas? Eu vou pedir para direcionar a pergunta, mas as minhas amigas da atenção não estão aqui, né? Que esse é um programa que foi lançado, né, pela Atenção e que a gente participa, né, mas que a gente assim, que elas é que conduzem, né, o programa. Então, eu acho que existe indicadores, sim, existe algo previsto, o que a gente faz é medir, né, esses programas. Então, a partir de uma demanda, a partir de uma discussão, as pesquisas, ela vem a dar esse suporte, né? E a gente usa o índice de massa corporal, né? A gente tem um indicador no Vigitel, então a gente trabalha com esse indicador de obesidade e excesso de peso a partir do IMC. Então, a gente já faz de certo modo, esse monitoramento. Eu vou aproveitar a pergunta do Elton Prates. Doutora Patrícia, a previsão para a divulgação dos microdados da PENSE de 2019? Nós conversamos com o IBGE, o atraso se deu porque o IBGE eles reativaram um núcleo um departamento que trabalha com governança de dados, então, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, todas as bases de dados elas estão passando por um tratamento para dar mais segurança em relação às pessoas, né, que participam da pesquisa. Então, a partir do momento que eles terminarem essa análise e esse diagnóstico, eles vão liberar. Então, o atraso ele está sendo porque foi identificado que existia a possibilidade disso. Então, o IBGE está trabalhando para que eles consigam dirimir isso e que libere o dado o mais rápido para a gente. Tá? Mas é para garantir a segurança da informação daquelas pessoas que participaram da pesquisa tão, né, gentilmente. Ok, muito obrigada. Eu gostaria de lembrar aos nossos espectadores que nós estamos conversando com líderes aqui, no Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Diabetes, Universidade Federal de Minas Gerais, ACT Promoção da Saúde. Por favor, aproveitem bastante, mandem questões, que esse é o momento para a gente discutir e aprimorar, né, todas essas estratégias para melhorar a vida das pessoas com condições crônicas e evitar que elas aconteçam, ok? Então, muito obrigada, Patrícia. Agora nós vamos para a nossa terceira parte do nosso evento, vamos entrar no debate com os desafios trazidos pela pandemia de Covid-19, como avançaremos nas prioridades identificadas pelo Fórum DCNTs em 2022. Eu gostaria de, primeiro, umas considerações iniciais, 1 minutinho de cada um. Eu fiz a leitura, eu vi que a gente já conversou, a Patrícia já trouxe a interoperabilidade, a digitalização do dado, o registro único. Eu fiquei muito feliz com isso, e a conversa com a doutora Débora Malta para aprimorar todo esse sistema. Como nós podemos pensar na priorização da saúde mental, que, apesar de ter tributação, as pessoas estão, né, fechadas, têm ansiedade, a solidão. O que a gente pode avançar para priorizar a atenção da saúde mental e a garantir a alimentação saudável, né, que não está democratizada? Os alimentos estão, os ultraprocessados são mais caros, né, do que os alimentos saudáveis, e na realidade eu vi
uma entrevista, né, com um grande diretor de alimentos ultraprocessados, e a pessoa, né, falou assim, nossa, você aumentou seus lucros, e teve entrevista. Eu fiquei assim tão chocada com a situação, né? Então, o que esperar, né, nesse momento difícil que nós estamos ainda passando? Mônica, acho que pode começar. Tá bom, Patrícia. Bom, primeiro cumprimentando a todos que falaram, acho que foram excelentes apresentações, muito enriquecedoras. Bem, eu acho que isso tem acontecido, como você mesmo falou aí, pegando esse gancho da questão da alimentação saudável e da distorção, né, que a gente observa. Você mencionou, né, do aumento de lucro por parte de produtores e fabricantes e né, pessoas que comercializam ultraprocessados. E o mesmo se observou em relação à indústria do tabaco, né? Ela disparou vendas e a gente vê que foi uma das indústrias com melhor desempenho no ano passado, o que nos preocupa, né? Porque são empresas já muito poderosas e que lançam no mercado uma quantidade imensa de produtos que não fazem bem à saúde. Então, uma das coisas que nós defendemos é justamente que estas distorções possam ser revistas e corrigidas, né? Então, não faz sentido você não ter reajuste de um produto como o cigarro desde 2016, quando a gente vê disparando o preço de produtos, às vezes, que são essenciais, né? O arroz ficou caríssimo durante um tempo, a carne, e o cigarro está lá congelado, né? Ao mesmo tempo, você tem aí o refrigerante recebendo incentivos fiscais por parte do governo, o que faz com que o refrigerante seja muito mais barato do que um suco de fruta natural. Então, esse tipo de coisa, assim, não tem mais como a gente aceitar que permaneça dessa forma, né? Então, assim, a gente, além de ter que corrigir essas distorções, né, de incentivos fiscais, de não ter reajustes tributários e tal, você também tem essa questão de que estas indústrias são aquelas que acabam mais contribuindo para que a gente não tenha avanços em políticas no país, seja medidas regulatórias ou medidas legislativas, né, porque acabam atuando em prol dos seus próprios interesses. E eu acho que aqui a gente está falando em nome da sociedade brasileira, em nome da saúde, e a gente precisa, assim, ter um outro olhar para isso, né, começar a rever um pouco isso. A gente tem até num documento que foi lançado recentemente pela CT também, sobre a questão da dinâmica de preços dos alimentos no Brasil, aonde se observa, né, que houve incentivos à indústria para a produção de ultraprocessados e produtos para exportação muito maior do que, por exemplo, a produção de alimentos pela agricultura familiar, que, pelo contrário, existiram cortes, né? Então, esse tipo de coisa, a gente vê também, né, nessas áreas que nós trabalhamos, em relação ao tabaco, o Programa Nacional de Diversificação de Áreas Cultivadas com Tabaco, que era um programa que apoiava pequenos produtores, né, para migrar da produção de fumo para a produção de alimentos saudáveis, ele se terminou, acabou hoje, assim, no final do ano não tem mais investimento para isso. O programa, que é um programa reconhecido nacional e internacionalmente, não tem perspectiva de permanência. Então, assim, e depois a gente vê a sobrecarga no SUS, a gente vê a sobrecarga na saúde das pessoas. Aí você perguntou da saúde mental, também existe muito isso, né? Quer dizer, a pessoa que tem um problema de saúde, ou que é obesa, ou que vai enfrentar uma doença crônica, também muitas vezes tem a comorbidade, né, de uma transtorno de ansiedade, depressão e etc., e as coisas estão relacionadas. Então, esse é um ponto fundamental. Nós temos que começar a olhar de fato para as condições que a gente tem no país e priorizar a saúde, priorizar essas ações que vão, de fato, beneficiar a população, e não mascarar, né, através de medidas que às vezes são ineficazes e que têm pouco impacto real na saúde das pessoas. Então, começaria por aí. Muito obrigada, Patrícia. Alguém gostaria de complementar as colocações da Mônica sobre a saúde mental e garantir alimentação saudável a todos? Eu posso. Doutora Débora?
Pois não, muito obrigada, Patrícia, e dizer que foi uma satisfação estar nesse fórum, né, com a Patrícia Vasconcelos, a Mônica e o Dr. Levimar. Enfim, eu concordo com Mônica, né, nós temos uma situação que se agravou durante a pandemia, e eu destacaria a questão da desigualdade, né? Então, esse país já era muito desigual, mas todas as pesquisas têm mostrado o aumento da desigualdade no período pandêmico, né? E o retorno, inclusive, de males, né, que nós, de alguma forma, já havíamos superado, né? Então, o Brasil volta ao mapa da fome, são 20 milhões de pessoas passando fome, né? Inclusive, a desnutrição, ela volta com uma força intensa, né? As imagens, né, que nós temos visto da população indígena, elas são muito, enfim, chocantes, impactantes, né? Nós temos o retorno da desnutrição na população indígena, e sabemos dos reflexos disso, inclusive para o futuro, né? Crianças desnutridas agora, elas terão problemas, doenças cardiovasculares, doenças crônicas no futuro, né? Então, eu acho que a primeira medida é como enfrentar a desigualdade social. São 20 milhões de pessoas passando fome e 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, né? E é muito necessário avançar nas medidas de proteção social. Segundo, a Mônica já bem pontuou, né, o conjunto de evidências que nós temos em relação às doenças crônicas, eles chamam a atenção para a questão do tema da regulação de políticas públicas, né? Então, assim, não é uma questão de opção, né? E de preferência. Claro, tem uma série de questões educativas, né, que também faz parte das políticas públicas avançar nas medidas de educação, mas essencialmente é prover medidas, né, de políticas públicas, né? E eu começaria, inclusive, pela questão da alimentação, né? Então, nós temos um problema que se agravou durante a pandemia com a própria desigualdade social. As pessoas não têm dinheiro para comprar alimentos saudáveis, né? E nós vimos assim uma disparada de alimentos ultraprocessados, né? Então, o famoso macarrão instantâneo, o miojo, né? Então, porque falta dinheiro, inclusive, para o gás, né? Então, assim, o macarrão instantâneo, com R$ 1 você compra e alimenta e mata a fome, né? Então, assim, isso é deletério, né, do ponto de vista das doenças crônicas. Nós temos que ter uma política muito forte, né, no sentido de taxação de alimentos ultraprocessados e apoio, né, para os alimentos saudáveis. Nós temos que reduzir o preço dos alimentos saudáveis, né? O arroz disparou, R$ 30, mas, assim, vai comprar uma banana, né? Então, assim, é R$ 10 o quilo de banana, que vem com 5 ou 6 unidades. Vai comprar laranja, eu estou falando dos alimentos, assim, das frutas mais comuns, né? Então, assim, Mônica tocou bem, é muito importante esse apoio, né? Do ponto de vista de políticas regulatórias, de taxação de ultraprocessados, e não de apoio para compra e redução de preços de refrigerantes, né? E aí nós temos uma série de medidas que já têm evidências, já foram testadas, né? Na escola, é muito importante a escola retomar os 30% de alimentos frescos, saudáveis, né? E essa parceria que a Mônica também se referiu com a agricultura familiar, né? Isso é muito importante, porque você fomenta o comércio local. Os agricultores familiares também, assim, eles empobreceram durante a pandemia, né? Então, é muito importante retomar isso e prover alimentos saudáveis, né? Vamos agora retomar a escola presencial, a merenda escolar, ela cumpre um papel fundamental, né? Em relação ao tabaco, eu também destacaria isso, né? É inadmissível você ter vários anos, né, 3 ou 4 anos sem aumento, né, dos preços, reajuste dos preços do tabaco. Eu destacaria uma outra questão, que é a fiscalização, né? Patrícia acompanhou bem, né? Os dados da PENSE, eles são alarmantes, né, em relação
por exemplo, aos cigarros eletrônicos, lembrando que o cigarro eletrônico ele é proibido no país pela Anvisa desde 2009, que nós vimos na Pensa que 17% dos meninos, né, de 13 a 17 anos, já experimentaram cigarro eletrônico. A mesma coisa no narguilé é pior ainda, né? Então, assim, precisa retomar a fiscalização dos produtos do tabaco, né? Lembrando aqui que durante a pandemia, alguns países como a África do Sul até proibiram a venda de tabaco, né? E assim, o que a gente viu, como a Mônica colocou, disparamos, né? A venda de produtos do tabaco e também a indústria do álcool lucrou muitíssimo, né? E as indústrias de alimentos ultraprocessados, né? O terceiro ponto, sem dúvida, a questão da formação e da capacitação dos profissionais de saúde para essa nova realidade, né? E aí a gente vai ter que avançar muito também na continuidade dos cuidados, na longitudinalidade, né? É muito importante também esse enfoque em relação à saúde mental, ampliação dos NASFs, né? E assim, a gente está com um problema no financiamento dos NASFs, eu acho que isso precisa ser revisto, né, pela atenção primária, né? Enfim, eu acho que a questão dos cuidados, né, é muito importante que a gente tenha serviços sempre abertos, né? Eu acho que investir também na telemedicina, né? Então, eu acho que tem uma série de desafios para que a gente não interrompa, né? Essas ações que são tão necessárias, né? Então, muito obrigada, desculpa por ter me alongado. Eu acho que você falou muito bem, né? Eu acho que essa questão dos alimentos ultraprocessados, que leva à obesidade, que juntamente com essa pandemia que a gente vem com o sedentarismo, reforça tudo que nós discutimos aqui hoje. O incremento das doenças crônicas, né? Igual eu comentei, o aumento das doenças, né? Principalmente da obesidade, da hipertensão e principalmente do diabetes do tipo 2, inclusive em jovens e adolescentes. E aí a gente ainda tem essa somatória Nós perdemos o contato com o Dr. Levimar. Enquanto ele tenta retornar, Patrícia, você posso passar a palavra para você enquanto o Dr. Levimar retorna? Caiu a internet dele. Tudo bem. Você viu que nós falamos em advocacy, né? A doutora Débora Malta. É difícil falar depois da Mônica e da doutora Débora, né? E até o doutor Levimar, então, até porque eu sou um pedaço, né, daquilo que é necessário para a discussão, né? Eu acho que o investimento, até para a gente melhorar essas condições, né, tem que ter, né, pensando nessa questão do atendimento e do suporte, né, quando aquilo já está instalado. Então, assim, os profissionais que estão na ponta. Então, existem muitas dificuldades, né? Existe muita informação e a gente precisa ajudar aos profissionais que eles consigam unificar essas informações e para que eles consigam prestar melhor o cuidado, né? E tem a parte, isso quando já está instalado o problema, né, e a gente garantir que isso não se agrave, não piore, mas eu acho que tem também as circunstâncias que a gente precisa pensar nas circunstâncias antes, né, o que leva a isso. Então, por isso que o aprofundamento, né, entender melhor esse mecanismo, né, trazer evidências que se aprofundem ainda mais, eu acho que é interessante até para a gente começar a estabelecer ações mais focadas, né, e que comece a proteger as pessoas em relação né, a essa exposição precoce. E aí a gente vê, de fato, adolescentes entrando em contato com muitas dessas questões, mudando seus comportamentos ainda na adolescência, e a gente vê que a pandemia trouxe, né, acelerou um processo, né, e trouxe uma realidade que a gente já vinha tentando combater em relação a isso. Então, é bem desafiador, mas como
trabalhar essas perspectivas, é só cada um dentro da sua, né, da sua agenda, da sua atribuição, pensar naquilo que realmente, né, nos une, para que a gente possa, cada um, pegar essas agendas e transformar essas agendas para junto, cada um no seu, né, nos seus espaços, a gente conseguir fazer acontecer dentro né, de diminuir a carga dessas condições. Né? Então, por isso que a gente quer, né, a gente quer investir no advocacy, né? A gente está preparando, se fortalecendo, né, se estruturando para que essas informações elas não fiquem, né, só no cunho de publicar boletins, né, técnicos, ou, né, validações científicas, não, a gente precisa disseminar essas informações, mas com foco. Então, se eu faço um boletim, para que eu quero o boletim? Como eu vou usar esse boletim? Né? Se eu gero uma evidência, se eu valido uma evidência científica, onde é que eu vou usar essa evidência? E aí a gente fazer, né, como nós também nos manifestamos em alguns projetos de lei que chegam para nós, né, nós tentamos fazer o máximo possível desse advocacy, nesses processos técnicos que chegam para a nossa manifestação, mas também da gente promover mais interações em que a gente possa mostrar, ó, existe essa realidade e a gente precisa conversar sobre essa realidade. Acho que é mais nesse sentido. Patrícia, Oi. não sei se, só para complementar, uma vez que o doutor Levimar ainda não retornou, só ia comentar também de uma experiência interessante que nós tivemos aqui em São Paulo esse ano, que foi uma iniciativa durante a pandemia e que talvez seja uma experiência que possa também ser ampliada, né? Que foi justamente o interesse, né? Que foi feito um levantamento junto aos municípios de São Paulo de quais as prioridades que eles observavam no município, e uma das questões que apareceu foi o enfrentamento das DCNTs, né? Então, junto com a questão de segurança pública e tal, os municípios levantaram as doenças crônicas não transmissíveis como uma das principais prioridades em saúde nos municípios. Claro que esse levantamento foi feito antes da pandemia, né? Então hoje também apareceria sem dúvida a questão da Covid, mas uma vez levantado isso, foi feito um curso EAD, de ensino à distância, sobre advocacy e políticas públicas para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, voltada a gestores públicos. Então, essa é uma experiência interessante, que até estou comentando, porque hoje mesmo, antes dessa live, a gente teve uma outra live, que foi de finalização e premiação dos melhores planos de ação que foram apresentados por esses gestores e que agora vão colocar em prática. Então, eu acho que mesmo na pandemia, a gente tem que, enfim, ser flexível, né? Encontrar caminhos possíveis de como, então, fazer com que a gente consiga não só se apropriar melhor de todos esses problemas, né, levar essa informação até a ponta e aí pensar mesmo no que é possível ser realizado. E acho que a gente tem aí uma oportunidade também que é importante, porque naquilo que a Patrícia estava falando, eu acho que o Brasil conta com ótimos instrumentos, a gente tem o plano DCNTs, que foi atualizado recentemente com medidas importantíssimas, a gente tem o plano de fortalecimento da Política Nacional de Controle de Tabaco, que também foi finalizado, ainda nem foi lançado oficialmente, mas já está finalizado. Então, são instrumentos muito importantes, mas a gente precisa da vontade política, a gente precisa da priorização desse tema na agenda. Então, agora que a gente vai ter um período eleitoral, é muito importante a gente difundir também essas informações e essas ideias, para que os candidatos incorporem isso, para que eles entendam a importância disso. Porque, é claro, acho que o papel da equipe da Patrícia, né, da Débora, cada um no seu espaço, da gente mesmo aqui enquanto sociedade civil, é fundamental. Mas, claro que se a gente tiver vontade política, priorização desses temas, a gente consegue avançar muito mais, né, com apoio e com perspectiva de sustentabilidade, inclusive. Então, acho que a gente tem essa oportunidade de difundir isso ao máximo agora, nesse ano, que a gente, né, vai ter aí a eleição de governadores, de presidente, de parte do Senado. Então, assim, nós temos aí um momento que é interessante nesse sentido, e também temos a discussão da reforma tributária, né, que tomou grande parte
do ano passado no Brasil. A gente não sabe se vai conseguir aprovar algo ou não, uma vez que, né, acabou que não foi aprovado até o final do ano, mas é também uma oportunidade importante para o país de rever um pouquinho, não somente de simplificar o sistema tributário, mas de promover mais justiça social, reduzir desigualdade e com isso também aprimorar essa questão da promoção da saúde. Tá? Então, só ia complementar com esses pontos. Muito obrigada, acrescentou muito, Mônica. Aqui eu tenho uma pergunta do Elton para a professora Débora. As desigualdades sociais impactam substantivamente na distribuição das DCNTs e dos fatores de risco. Nesse sentido, como podemos avançar na redução de iniquidades? Uma pergunta desafiadora. Sim, desafiadora, né? Muito obrigada, Elton. Então, primeiro, essa constatação, né? Então, todos os fatores de risco, eles são mais elevados, né, na população de baixa renda. E também em relação às taxas de morbidade, de mortalidade, né? Nós temos piores indicadores nas pessoas, né, negras, pobres, né, de baixa renda, de baixa escolaridade, enfim, também, às vezes, inclusive, pior acesso ao serviço de saúde. No Brasil, inclusive, esse é um diferencial, porque nós temos o SUS, né? E o SUS, ele, de alguma forma, atenua essas desigualdades, né? Então, nós temos diversos trabalhos analisando a Pesquisa Nacional de Saúde, que a gente verifica que esses indicadores de acesso a serviços, às vezes, o SUS ele atenua e eles não são nem tão distintos, né? Exceto consultas médicas e quando a gente verifica também incapacidade, né? Então, as incapacidades, elas se acumulam nos pacientes com mais pobres, né, com baixa escolaridade e renda, porque aí depende também de outros aspectos, né? Não só do acesso aos serviços de saúde em si. Então, é um grande desafio, né? A questão da redução das desigualdades, né? Na verdade, você tem que mudar o modelo econômico, né? Mas mesmo no capitalismo, é possível que você faça e atenue essas desigualdades, né? Então, políticas de proteção social, né, elas são muito importantes. A valorização do emprego, o aumento do salário mínimo, né? Investir na educação e na saúde, né? Nós vemos a importância de se investir no SUS e como tudo isso, de alguma forma, atenua essas desigualdades, né? Investir na educação é fundamental, porque crianças que estudam em escolas públicas de qualidade, e esse vai ser, de fato, também um grande atraso, né, em relação à pandemia, porque são 2 anos, né, com o ensino remoto, que acentuou essas desigualdades. Então, a educação, ela permite, né, ela instrumentaliza para que você possa, de fato, avançando anos de escolaridade, reduzir a sua situação de pobreza, né? Então, a valorização do emprego, da renda, do salário mínimo, né? Então, são políticas muito importantes. E eu destacaria aqui, por fim, né, também a questão da emenda constitucional 95, né? Então, durante a pandemia, a gente já viu que essa emenda ela não faz nenhum sentido, né? Inclusive, teve que se gastar além do teto dos gastos, porque senão não comprava vacina, não garantia UTI, né? Ou seja, ela, na prática, já foi descumprida nesses 2 anos, né? Então, eu acho que a gente devia, enquanto movimento social, fazer um grande advocacy, inclusive até uma sugestão aí na carta de DCNT. É muito importante o nosso advocacy com os novos candidatos, né? Porque, enfim, a gente precisa de 2/3
da Câmara para mudar isso, né? Então, eu acho que tem que fazer enfim, também essa defesa, né, de que precisamos de mais recursos para as políticas públicas, e a emenda constitucional ela é incompatível, né, com a melhoria das condições da saúde, da educação, né? Então, eu sugeriria 2 pontos para a carta, né? Mais recursos para a saúde, abaixo a emenda constitucional 95 e as medidas regulatórias para as doenças crônicas. É muito importante que os candidatos também se comprometam com isso, né? Mas eu acho que tem outros aspectos que as meninas também podem complementar. É muito desafiador. Essa é a resposta, a pergunta de 1 milhão, a resposta é mais cara ainda. É difícil, é difícil. Dentro da nossa carta, continuando no mesmo assunto, para a gente diminuir essa iniquidade, né? Não seria interessante a gente ter essa intersetorialidade entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação, para que a gente possa colocar os conteúdos de alimentação saudável, diabetes, asma, obesidade, tabagismo, atividade física? É claro que nós temos nas disciplinas, biologia, ciências, mas fazer essa interdisciplinariedade, né? E ter essa conversa. Hoje, a educação física é 50% teórica e 50% atividade. A gente perdeu o espaço. Os profissionais de educação física perderam o espaço dentro das escolas. E é um momento de fazer atividade física, de ser mais saudável. Não é somente você sentar e falar, olha, o seu corpo funciona desse jeito quando você faz tal atividade. Não, tem que ter o prazer da atividade física. Existem outras disciplinas que cobrem esse conteúdo, né? A educação física é uma profissão, ela empresta conteúdos disciplinares que estão presentes na escola. Então, é para a gente parar um pouco de trazer essa educação física teórica e mesmo aos poucos a gente vai deixá-la de lado. Não vai existir mais educação física dentro da escola, que é um momento de formação, né? de ter a paixão pelo fazer, a paixão pela alimentação saudável, então falando de merenda, de hortas dentro da escola, de trazer os pais, os tios, a família para dentro da escola e montar uma horta, de trazer essa cultura. Então, a gente está falando aqui de intersetorialidade com economia, com educação e saúde, né? Não seria esse momento da gente trabalhar esse advocacy também, né? Existe essa conversa dentro dos setores no Ministério da Saúde, e gostaria também da professora Débora, da Mônica, também para poder complementar depois. Patrícia, te deixei em maus lençóis. Tudo bem. A gente tem... Quando a gente fala de educação permanente, a nossa ideia é construir um itinerário formativo, né, e que dentro dele tenhamos várias trilhas em vigilância de Dante e promoção da saúde. Quando a gente fala de vigilância, né, a gente quer... Não é aquela coisa dado e aquela coisa quantitativa, é no aspecto da ampliação do sentido da vigilância que a política de vigilância traz, né? Estabelecendo ações. Então, quando a gente fala dessa questão, existe, por exemplo, um projeto que a gente apoia e que a gente vem desenvolvendo junto com o GDF, para fazer com que exista essa trilha dentro do ensino médio, e que ela aborde a promoção da saúde. Então, já existe essa trilha construída, né, e isso vem sendo trabalhando junto com o pessoal, né, da educação, a Secretaria de Educação do GDF. Eu não sei muito bem o andamento disso, mas a gente vem acompanhando, tá parado no momento, mas isso a gente já está retomando, né?
Então, a gente precisa avançar nessa construção para que esse itinerário, né, de doenças e agravos não transmissíveis e promoção da saúde possa beber da fonte, né, dessa iniciativa dentro do ensino médio, junto com a Secretaria de Educação, mas que a gente possa trazer isso também para os outros níveis e para outras... eu esqueci, que eu sou do tempo que, né, para os outros graus, né, para as outras séries, mas hoje, né, mas para as outras etapas do ensino, né, que a gente tem hoje em dia. Então, como teve uma mudança, né, na estrutura curricular, né, na estrutura, a gente precisa trazer esses elementos até para que os jovens, né, as crianças e os jovens, eles consigam identificar e trilhar, né, esse caminho. E aí a gente traz essa, né, claro que adaptado, né, à linguagem, né, às necessidades. Então, assim, não só essa questão você precisa comer bem, mas aprofundar e dizer as consequências das escolhas que são feitas hoje. Então, para que ele, pelo menos, tenha na sua formação esse tipo de experiência e que ele possa fazer a sua escolha. E aí, com isso, a gente começa a mudar um comportamento, porque aí não é só a questão se tiver, eu como, se não tiver, eu como, mas se você muda o comportamento, a consciência, talvez isso comece a ser cobrado pelos próprios estudantes. Então, a gente vai formando uma bola de neve, né? Então, não é só... Acho que também tem muito de como a gente comunica, e a gente precisa estudar sobre isso, né? Qual o tipo de comunicação que a gente está fazendo, principalmente com os jovens, né? Porque a captação, ela pode ser muito pequena, e as indústrias, assim, eles têm, né? Eles conseguem atingir de uma forma mais assertiva do que o próprio setor público, né? Então, é uma coisa, a comunicação social, ela precisa ser uma prioridade, assim, no sentido ela precisa ser estudada, ela precisa estar na agenda, né? A gente se preocupa com isso, porque nós nos deparamos, e aí, quando a gente, né, começou a discutir, desde da gestão passada, essa questão do advocacy, né, entender, né, a utilização, entender a estratégia, a gente percebeu que a gente precisa saber como comunicar, né? E a gente sabe que tem a comunicação técnica, mas tem os diversos públicos e as diversas formas. Então, a gente começou a trabalhar isso e a gente quer culminar no manual, né? Porque tem várias iniciativas, a própria área do trânsito, né, tem algumas iniciativas de como melhor comunicar em campanhas, etc. Então, a gente quer juntar esses materiais e a gente poder fazer em cima das nossas, né, dos objetos que nós trabalhamos, e combinar isso com um manual ou guia ou algo que possa ser ofertado para os entes, para os estados e municípios, porque a coisa acontece no território, não tem jeito, né? Então, essa seria a ideia, mas que eu acho que deve existir, sim, essa integração. Do mesmo modo que a gente vai fazer com o Ministério da Infraestrutura, é possível, com o PSE, como o PSE já tem, a própria Pense já faz essa interface, então, acho que a gente precisa avançar. Ok. Aqui, acho que já responde a pergunta do Jaime, Jaime, considerando a importância da atividade física para o controle das DCNTs, gostaria de saber se há e quais são as perspectivas de programas ou incentivos de ações na área de atividade física para 2022. Nós temos no plano Dante também, né, atividade física. Doutora Débora. Sim, muito obrigada. Enfim, acho que você traz um tema da intersetorialidade, né? Acho que é outra palavrinha-chave das doenças crônicas, né? Então, doenças crônicas, medidas regulatórias, intersetorialidade, é assim que a gente constrói política, né? Porque você, inclusive, cresce o seu orçamento, é muito estratégico, né?
Então, isso está posto na política da promoção da saúde, né, como algo a ser perseguido, como uma grande prioridade, porque é ampliar os objetivos, né? E é você construir com outros setores objetivos comuns que vão responder às suas demandas de saúde. E é extremamente estratégico, porque a saúde não pode investir, por exemplo, em mobilidade urbana, em ciclovias, né? Mas, enfim, você utilizando recursos, né, de outros setores para isso, você vai dar respostas efetivas. A mesma coisa na escola, né? Então, na escola, investir em merenda saudável, né? E que essa merenda ela tenha frutas, legumes e hortaliças, né? E que faça também essa compra, né, da agricultura familiar, você dinamiza a economia, né? Então, esse tema da atividade física também, a atividade física na escola é fundamental. E os adolescentes, a demanda deles de atividade física é maior que adultos, são 300 minutos. Então, você tem que ter espaço para a prática da atividade física na escola, né? A escola é um locus fundamental para a promoção da saúde, né? Então, a ênfase na atividade física, na alimentação saudável, nos programas aí também, assim, de educação no trânsito, né? Na prevenção da violência, na prevenção do uso do tabaco e das drogas, no uso de preservativos, né? Na educação sexual, é muito importante. Investir na escola é essencial, mas a saúde ela tem muitos outros parceiros, né? No planejamento urbano, na economia, como bem lembrou a Patrícia, na comunicação é essencial, né? Então, assim, e você trabalhar, né, com o Ministério da Educação para comunicação em saúde, a gente amplia os nossos objetivos e você multiplica orçamentos, né? Então, o plano de enfrentamento das doenças crônicas, ele é essencial que ele tenha essa dinâmica da intersetorialidade, né? Então, de fato, acho que é bem interessante incluir essa ênfase também nessa carta, viu, Patrícia De Luca? Eu acho que fica essa sugestão aí para o fórum, né? Então, além das medidas regulatórias, né? A questão do orçamento, né? O fim da emenda constitucional 95, dá uma ênfase também nessas ações intersetoriais. Obrigada. Anotadíssimo. Nós já estamos indo para os minutos finais. Eu só gostaria de algo assim, uma resposta super rápida, assim. Na Pesquisa Nacional de Saúde, teremos colesterol total? Porque em lipídios, faremos o mínimo, que é a glicemia, a hemoglobina glicada, o colesterol total, e frações, quem me dera, frações, o peso, a altura, e quem sabe creatinina, né? No caso para hipertensão, algo do tipo, coisas assim básicas para a gente poder trabalhar na atenção primária, né, as DCMTs, e também ir para as considerações finais, que nós já estamos quase estourando o tempo. Pode ser a Patrícia. Sim. Vamos trabalhar para isso, né? Vamos trabalhar para que a próxima edição a gente consiga avançar nessas questões, né? Desse componente laboratorial da PNS, né? E aí a gente tem outros departamentos que, né, a gente quer incluir o biomonitoramento de substâncias que é muito feito pela saúde ambiental, né? Então, a perspectiva é que a gente, né, trabalhe nessa lógica. Claro, tem questão de recursos, a gente tem que passar chapéu aqui dentro, né? A Débora muito bem sabe, a gente aprendeu com ela, né? Não sei se a gente vai conseguir fazer tão bem quanto ela, mas existem todos esses desafios, mas a ideia é que a pesquisa ela mantenha seu rigor, porque isso é uma entrega que todos veem a importância. Então, vamos trabalhar para isso. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de agradecer sempre que eu posso participar, assistir ou participar desses espaços, né, eu aprendo muito mais né, com as discussões e com as apresentações dos colegas. Muito obrigada pela oportunidade que o Fórum DCMT sempre
sempre nos oferta, tá bom? Obrigada. Nós é que agradecemos, Patrícia, uma honra tê-la aqui conosco. Mônica, mensagens finais, por favor? Bom, Patrícia, também queria agradecer, acho que é sempre bom participar dessas discussões, acho que é importante que a gente possa manter sempre aceso esse debate, né? E convidar as pessoas também para entrar lá no site da CT, para conhecer esses novos materiais que a gente lançou recentemente, estão bem interessantes, tem dados, assim, bem importantes que eu acho que podem ser úteis aí para todo mundo que trabalha na área. Então, só agradecer mesmo e torcer, né, para que esse ano a gente possa começar a construir aí, trilhar um caminho um pouco diferente, retomar a busca do desenvolvimento mais saudável e sustentável para toda a população do Brasil. Obrigada. Muito obrigada, Mônica, sempre conosco aqui, é um prazer tê-la aqui, viu? Sempre com excelentes colocações. Doutora Débora. Muito obrigada, Patrícia, prazer, Patrícia, Mônica e Elvimar, por estar, né, nessa tarde com vocês. Muito obrigada a todos que nos escutam. Enfim, 2022 é um ano de esperança, né? O ano que vamos renovar, vamos votar nos nossos governantes, né? Enfim, todos também queremos que a Omicron, enfim, cesse, que a gente tenha, enfim, a ciência, né, vencendo com as vacinas, né, e com as medidas, né, não farmacológicas, né, vencendo essa próxima onda, né, e que seja a última, né. Mas é um ano que a gente tem muita esperança, né, e eu acho que a gente tem que buscar também, junto aos candidatos, essa renovação desse compromisso com a vida, né, com as políticas públicas, né, de enfrentamento das doenças crônicas, né, com políticas públicas de redução das desigualdades sociais, né. Então, assim, votar em candidatos que defendam a ciência, que defendam a vida, né, e aí eu acho que, enfim, nós teremos, de fato, muito a conquistar durante esse ano, né. Então, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Obrigada. Com essas considerações finais, eu encerro aqui o nosso evento. Muito obrigada. Conteúdos anotados para maior robustez da nossa carta. Muito obrigada a todas pela participação, ao doutor Levimar também, que não pôde voltar conosco por problemas técnicos, mas eu estou muito feliz e com muita esperança que a gente vai superar tudo isso. Os desafios são realmente muito grandes. Muito obrigada a todos, e vamos participar, e acho que a palavra é advocacy, para a gente continuar e conquistar, né? Vamos votar com consciência. Um prazer, viu, tê-las aqui. Muito obrigada a todos.